Oi, gente, estamos no ar com mais um episódio do CCM Conecta, o seu podcast preferido de saúde. A gente está aqui em Florianópolis, diretamente do Brain Congress 2023. Eu sou Larissa Beco, estou aqui com dois grandíssimos especialistas e com meu colega Fred, que vai me ajudar a conduzir esse bate-papo. Então, para a gente encurtar o caminho aqui, vamos ser direto ao ponto, porque eu sei que vocês estão bastante entusiasmado para falar sobre esse assunto hoje. Aqui comigo está o André Palmini, em primeiro lugar meu amigo já, né? Neurologista, professor e chefe do serviço de neurologia do Hospital São Lucas da PUC-RS, e Daniel Martins de Barros, que também já participou aqui com a gente, psiquiatra, professor colaborador do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP e autor do livro Rir é Preciso. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Gente, começando o nosso papo aí, o título do nosso episódio de hoje é De Cordiais a Radicais, Desbravando os Caminhos do Fanatismo. E a minha primeira pergunta é mais uma provocação inicial, assim, no sentido de a gente está vivendo atualmente um mundo em que parece que todo mundo tem que ter uma opinião e que a gente não reconhece, não sabe, não pode reconhecer que está errado e mudar de opinião depois, e as coisas ficam sempre muito acirradas. Então qualquer pauta que surge na semana, as pessoas têm que ter uma opinião e têm que defender um lado ou outro lado, como se só tivessem dois lados, todas as coisas tivessem só dois lados, né? E as coisas e aí quando se posiciona entre um lado e outro, nenhum dá muita abertura para entender o outro lado, e a gente fica, na verdade, cada um no seu grupo, conversando só com pessoas que pensam da mesma forma e não tolerando nada que seja diferente. Eu li uma coluna do Fernando Schiller na Zero Hora, que ele comenta que basicamente a irmã, ou a prima irmã da diversidade é justamente o fato de a gente ter a tolerância, né? Para a gente ter diversidade, a gente tem que tolerar aquilo que não é exatamente como a gente acha. Só que considerando que a gente está nesse momento, o comportamento radical, ele é uma coisa inescapável, a gente não tem como fugir dele, ele vai existir, ou não existe uma possibilidade de a gente passar por períodos menos radicais e menos confrontativos entre as pessoas? Bom, muito obrigado pelo convite, sempre um prazer bater esse papo aqui com vocês. O radicalismo sempre existiu e sempre vai existir, então não tem como nós termos tempos sem radicalismo. O que acontece é que a gente tem essa impressão de que todo mundo tem que ter uma opinião e de que todo mundo tem que estar de um lado, porque as pessoas que não estão, a gente não ouve. Não é simplesmente assim, a gente nas redes sociais e nos canais hoje de comunicação, as pessoas que gritam mais alto, as pessoas que são mais aguerridas, as pessoas que falam com mais veemência são as pessoas que aparecem. E são uma minoria. Na verdade, a gente fica enviesado porque a gente só ouve as minorias radicais porque são elas que se manifestam com mais ênfase. E a maioria de bom senso do meio termo fica ali ensurdecida pelos gritos de parte a parte. Então eu acho que o caminho para a gente combater esse radicalismo é a gente sempre martelar que, olha, isto não é a postura da maioria, olha, isto não é um bom senso, isso é um extremo não representa todos nós, os extremos, por definição, são extremos, não é? Eu acho que a gente tem que passar por isso e faz parte, eu acho, dessa nova forma de a gente se comunicar, a gente enfrentar esse problema. É meio natural, quem tem uma opinião mais forte e é mais mobilizado afetivamente pelo assunto, vai se manifestar mais.
a gente vai ter que aprender a dar o devido peso para essas manifestações. A gente não pode acreditar que o que aparece na rede social é a opinião das pessoas, né? Então, mas esse é um aprendizado, porque as redes sociais são muito novas e acho que a gente caminha nessa direção em algum momento. Deixa eu complementar, mas trazer um challenge aqui, uma provocação aqui para o Daniel e para vocês, para o Fred, para a Larissa, que é o seguinte. Levando em conta o que o Daniel acabou de falar, né, eu diria que tem uma possível razão para que essa maioria silenciosa seja silenciosa. E talvez uma parte da solução, quem sabe, para usar entre essa palavra solução, ou pelo menos para uma détente, como se dizia nos tempos da Guerra Fria, uma redução da intensidade desse momento polarizado, fosse a gente analisar essa questão. Qual é a questão? A questão é que a gente tem que entender que hoje as minorias radicais de um lado e de outro funcionam, né, para trazer uma coisa neurológica, já que é o Congresso do Brain, como um reflexo. Todo mundo ouviu falar do martelinho de reflexo, certo? Bate no joelho, o joelho, né, no tendão, a perna vai para cima. Então, o que acontece hoje? Hoje acontece que existe um mecanismo reflexo das minorias radicais, em que na rede social basta alguma pessoa moderada colocar uma posição moderada para reflexamente, se essa posição tende um pouquinho para a direita, já vem uma bordoada reflexa do amigo, do colega, do familiar, do primo, do sei lá quem, que está ligado naquela rede social. Se é um pouquinho para a esquerda, automaticamente a leva pelo outro lado. Ou seja, na realidade, a minoria acaba ficando como que, digamos assim, sendo colocada numa posição, a maioria das pessoas é colocada numa situação de, quem sabe, ficar quieta, porque ela não consegue estabelecer isso que o Daniel falou, que é um diálogo de uma certa tolerância, para que o outro lado, ou que algum lado, possa, pelo menos, entender que aquela pessoa tem aquele argumento, por que ela tem. Não é? Então, assim, ou seja, a questão reflexa, ela faz com que cada pessoa que se afaste minimamente daquilo seja considerada automaticamente pelo outro lado como um radical do outro lado. Então, com isso, as pessoas, assim, como ela não quer ser radical nem de um lado nem de outro, ela fica quieta. Então, a gente tem que acabar o processo da resposta reflexa. Eu tenho que poder, por exemplo, achar adequada a alternância de poder e não necessariamente levar uma bordoada da direita, entendeu? Ou eu tenho que poder aceitar alguma crítica à condução de um governo ou da relação com o Congresso sem automaticamente uma bordoada da esquerda. Assim, a pessoa tem que pelo menos ouvir que aquilo existe e, quem sabe, refletir sobre isso, não é? E essa reflexão é que eu acho que vai ser a forma de mudar isso. Se não mudar se não houver uma redução dessa resposta reflexa, vai ficar cada vez mais intenso. Não sei o que tu acha disso, Daniel. Eu concordo 100%. E isso aconteceu, eu lembro de entrar em debates e trazer essa postura durante a pandemia. Porque na pandemia tinha os negacionistas que falavam que não, isso aqui não existe nada. E aí tinha as pessoas radicais do outro lado que você não podia abrir a janela de casa que você ia morrer. E ficou claro que a resposta radical a um radicalismo leva a um diálogo, uma gritaria ensurdecedora. Agora, eu vou falar para você, eu sendo uma pessoa que busca não estar nos extremos, eu costumo apanhar de todos os lados. De fato, quando você fala uma coisa que um outro lado não gosta muito, você já apanha e tudo mais. Agora, fato é que eu recebo uma resposta muito mais positiva da grande maioria das pessoas, né? Então, se você está com medo de tomar críticas, de fato você não pode falar nada. Mas se você entender que essas críticas dos radicais são um preço a se pagar para o consentimento, ou pelo menos para uma reflexão da maioria, acho que está bem pago, porque as pessoas respondem a isso. Quando você traz uma palavra de bom senso, é muito comum a maioria das pessoas dizer, puxa, que bom que você falou isso, eu não aguentava mais a gritaria, né? Então, eu acho que tem espaço para isso, mas é um trabalho de formiguinha. E nesse contexto que a gente vive hoje de redes sociais, como o Dr. Daniel trouxe, a gente vê muito forte esse movimento de ou viraliza ou cancela. Então, ou é o movimento de, isso é muito bom, vai viralizar, ou vai cancelar, o cara vai ser cancelado
a pessoa vai ser cancelada porque falou uma coisa e não sei o quê. Então a gente vê toda hora isso, né? Quem é o cancelado da semana e quem viralizou durante a semana porque falou alguma coisa que a maioria concordou, ou pelo menos essa maioria que grita mais, né? Tem um ponto só dessa questão que daí eu queria a ajuda de vocês para entender bem. A gente fala de cordiais radicais e aí sobre o fanatismo, né? Eu queria saber, são duas perguntas em uma só, assim. Eu queria saber quando que uma coisa vira fanática mesmo e se tem a ver com o fato de que às vezes determinada pessoa está colocando a sua posição e ela nem quer ouvir a outra, certo? Isso é uma coisa. Outra coisa é quando eu escuto a outra, mesmo que obrigado, mas eu escuto e eu simplesmente não vou mudar de opinião, independente das provas ou das evidências que me colocarem na minha frente. Eu simplesmente nem... a pessoa quase que não consegue mudar de opinião. Isso, o fanatismo tem alguma coisa a ver com isso, assim, de tu simplesmente a razão realmente ficar subjugada pela emoção ou por alguma coisa, talvez inconsciente, ou sei lá, enfim. Com certeza. O fanatismo é coisa de quem é convicto. Ninguém em dúvida partiu por ataque, né? O ataque, o fanatismo, a radicalização é coisa de quem tem certeza. E a gente é muito avesso à dúvida, a gente foge muito da dúvida do não sei, espera um pouco, deixa eu pensar melhor, sei lá, né? E eu acho que resgatar esse lugar do, puxa, não sei, vamos ver, será? Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Eu gosto de uma provocação que eu sempre pergunto, e se quem discorda de mim tá certo? Essa é uma pergunta que eu adoro fazer, só que ela é incômoda. Então, a radicalização tem tudo a ver com isso, e o radical é alguém que não consegue, de fato, rever as suas posições. É alguém que não consegue colocar em dúvida e em questão a sua própria posição. Por isso que eu sempre recomendo, né, algumas coisas para o radicalismo. Uma delas é o método científico. O treinamento do método científico é muito bom, porque o método científico diz o seguinte: você vai fazer uma hipótese e você vai trabalhar para derrubar a sua hipótese. Se você não conseguir derrubá-la, ela se mantém. E outra coisa que eu descobri, escrevendo o meu livro mais recente, é uma dica do Amos Oz. Ele tem um livro chamado Como Curar um Terrorista, e ele diz assim: eu nunca vi um terrorista bem-humorado. O bom humor, ele é a antítese do terrorismo, porque o humor é justamente quando você vê a coisa por um outro lado, por um outro prisma, por um outro ponto de vista, e aí você ri. Então, um fanático nunca é bem-humorado, né? No Rir é Preciso eu coloco, no meu livro mais recente, O Rir é Preciso, eu coloco esse trecho. São formas de a gente pensar as coisas por outro lado, de a gente rever as nossas posições, de falar, puxa, mas e se quem discorda de mim tem razão? Essa é a frase que eu deixo para os nossos ouvintes, né? E se quem discorda de você tá certo, hein? Deixa eu trazer um dado mais de biologia, né? Para talvez assim complementar um pouco o que o Daniel mencionou. Então, eu vou pedir que o nosso ouvinte, né, ele preste atenção no seguinte. Todas as características humanas, elas se dividem ou se espalham ao longo do que a gente poderia chamar de um contínuo, ou de um espectro, ok? Tem aquele, vamos pegar assim, tem o corintiano que morre pelo Corinthians, tem o cara que gosta do Corinthians, que torce, que vai no jogo, que vê o jogo, tem aquele que tem uma preferência, tem aquele que é totalmente alheio a futebol e gosta só de basquete, tá certo? Então existe isso aí para todas as características humanas. Bom, uma das coisas que também existe, onde se inclui essas características humanas, é nessa questão do quanto as opiniões da gente, ou a confirmação das opiniões, reflete a identidade da pessoa. Isso, assim, em todos nós isso é um pouco assim, quer dizer, as opiniões da gente são um pouco o que a gente é, e a gente é um pouco os que são as opiniões da gente. Mas tem pessoas em que isso aí é intenso, e tem pessoas em que isso aí tem um espaço de reflexão. Hoje em dia se estuda a biologia dessas separações, dessa diferença.
E na biologia de separação se vê dessa separação entre eu e minhas opiniões estão absolutamente entremeados, ou existe uma certa separação em que eu posso navegar um pouco entre as duas. Se estudou e se viu que o nosso cérebro tem áreas que representam a nossa identidade, não é? Que nos identificam como indivíduos, né? E também tem áreas que representam, você sabe há mais tempo, que tem a ver com as coisas de sensação de ameaça e de mal-estar. Então, se a gente pegar esses 3 componentes como se fosse um triângulo, tá? Com 3 vértices. Um vértice são as áreas cerebrais ligadas à identidade. Quem eu sou, como é que eu me represento no meu cérebro, o que é aquilo, o que é daquilo ali sou eu. Ameaça por um lado e desgosto, nojo, aversão por outro. Ao longo desse triângulo vai circular uma situação que é eu poder mais ou menos me sentir perdendo a minha identidade se eu mudar de opinião, me sentindo mais ou menos ameaçado por uma opinião contrária, por uma evidência contrária à minha, e me sentindo mal, mais ou menos mal em relação a uma evidência contrária à minha. Não só ameaçado, mas me sentindo assim com nojo daquela pessoa. Então, na realidade, existe uma base neural para aquilo que o Fred trouxe aqui, que é essa sensação de que a pessoa parece que não interessa, né? Quando tu falou assim, será que a emoção vem acima da razão? Na realidade, para pessoas que estão nesse contínuo, né? nesse espalhamento, na parte mais radical, a razão realmente não conta muito, tá certo? Aquilo é aquilo e ponto final, entendeu? Então, esse radicalismo, a gente antigamente, vamos dizer assim, sem redes sociais, e num Brasil um pouco mais tranquilo, de uns 20 anos atrás, quem sabe, ou 10, a gente via isso na imprensa, sobre o ISIS no Oriente Médio, sobre o terrorismo, acusação de terrorismo lá no Líbano, do Hamas, etc. A gente imaginava que radicais eram aqueles, e que a gente vivia num mar de tranquilidade. Eu acho que a gente está se dando conta de que não é bem assim, de que seres humanos são muito parecidos em vários lugares, que eles continuam se distribuindo ao longo desse contínuo, né? Então, na verdade, o que nós precisamos é valorizar as pessoas que estão mais no meio do contínuo. Nós, Daniel? Exato. Eu tenho pegando isso que tu comentou agora, do fato de as opiniões da pessoa servirem como se fosse um proxy assim, para a identidade dela, né? Isso. Às vezes eu fico pensando que tem mais a ver com a identidade do grupo dela do que individualmente dela. Porque assim, vou tentar explicar melhor, tentar me expressar um pouco melhor. Obviamente a gente está falando isso e essas polarizações estão em várias áreas da nossa vida, mas a política tem se destacado tanto nos Estados Unidos quanto aqui como um desses pontos de polarização muito forte. E como a política ela é uma coisa que, assim, todas as coisas que tu faz no teu dia podem ser enxergadas com um viés político, sempre parece que vira uma coisa tribal em determinado momento. Então, esse questionamento do, por exemplo, tá certo, tá errado, ou o jeito que eu penso e o jeito que eles pensam, quando fica nisso de como se fosse uma identidade do grupo, daquela tribo, quando eu falo alguma coisa, eu tenho um grupo e a Larissa tem outro grupo, quando eu falo alguma coisa, ela obrigatoriamente é aquele reflexo, tu tem que reagir, porque quando eu tô fazendo alguma coisa, é uma ameaça pro grupo dela, né? E ao mesmo tempo eu não posso abrir mão das coisas que eu falei que eu achava que era certo, as coisas que eu defendi, porque eu dentro do meu grupo vou assim, perder credibilidade de repente, né? E ao mesmo tempo é sempre um ataque, porque eu nunca vou poder falar uma coisa do grupo dela, se é grupo contra grupo, assim que eu falar uma coisa contra o grupo dela, ela vai falar uma coisa contra mim, ninguém nunca vai de fato conversar, né? Eu tenho só essa dúvida se assim essa coisa da identidade, ela é só com o indivíduo ou se tem alguma coisa de grupo mesmo? É que, na verdade, tu te sente mal em relação ao teu grupo se tu parece ser um traidor da identidade do grupo, né? Isso é uma outra coisa que a gente sabe que as pessoas que estar em grupo é da natureza humana, né, Daniel? E isso, claro, é sempre uma dificuldade.
Vamos pegar um exemplo, já que eu peguei do Corinthians, eu sou colorado, eu não sei o time do Daniel, mas eu tenho muitos amigos. Eu sou do corintiano indiferente. Indiferente, Na verdade, tu tá no meio do caminho. Não. Eu estou no extremo da indiferença. Hoje eu não torço mais. Pois então, mas eu tenho uns amigos Agora ele assim gosta de que basquete. morrem pelo Corinthians. Então imaginem o seguinte cenário, eu vou pedir que o Daniel agora nos disseque isso em relação ao que o Fred perguntou. Imagina no meio da torcida do Corinthians, uma pessoa que é corintiano e que está lá de camiseta e tal, vê um lance na sua área, sabe, aquela parte atrás ali no Itaquerão, atrás daquela goleira, o cara viu que realmente foi pênalti pro Palmeiras, certo? Foi pênalti. As outras 18 mil pessoas naquele espaço do estádio acharam que não era pênalti, porque nunca é pênalti quando é contra o time da gente, tá certo? Mas aquele cara achou que era. O que acontece? Ele dizendo, não, só um pouquinho. Acho que foi pênalti, vamos deixar o jeito assim. O que acontece com esse cara ali no meio daquela... Entendeu? Pois é. Então essa tem a ver com a pergunta que o Fred falou, ou seja, a pessoa tem muita dificuldade de negar um pouco o grupo e aí a razão se torna muito fraquinha para a intensidade do grupo. O que tu acha disso? Não, e na verdade os dois fenômenos são concomitantes. De fato, existe uma identidade de grupo, mas existe uma identidade individual que é ligada às nossas convicções. Eu sou uma pessoa que acredita nisso, eu sou uma pessoa que faço parte deste grupo que acredita nisso, mas também eu tenho a minha preferência por bolo de chocolate. Entendeu? Gostar de bolo de chocolate faz parte de quem eu sou. Se eu tenho que falar assim, não, na verdade, bolo de chocolate é ruim, eu tenho que rever toda a minha identidade, não toda a minha identidade, mas este pedaço, né? E quanto mais intensa é a sua identificação, que o Palmeiras estava dizendo, ou seja, a construção da sua identidade ligada àquele tema, mais aversivo vai ser questionar aquele tema, porque isso vai significar questionar toda a sua identidade. Então acontece no grupo, mas acontece no indivíduo também. Tu sabe que o meu mestrado eu fiz sobre fãs de super-heróis em comunicação. E é muito engraçado como a gente percebe esses comportamentos no individual e no grupo. Porque a gente vai, assim, por exemplo, para essas convenções de quadrinhos, né? Tudo que lançamentos de filmes, tudo que envolve o coletivo, a gente vê uma certa plastificação de comportamentos. Então todo mundo vai com a camiseta, todo mundo tem uma certa... Até a hora do filme que acontece... né? Tem essa questão do comportamento coletivo. Mas no individual, então quando eu fui para entrevistas individuais, as pessoas até duvidavam. Eu não sei se eu sou fã. Será que eu sou fã? Não sei se eu sou fã. Eu sou fã? O que é ser fã? Então, já começavam até a trazer essas coisas, assim, da perspectiva do individual, porque não tinha nenhuma crítica ali, não tinha ninguém julgando, era eu que estava só escutando. Uhum. Mas, para mim, ficou muito claro nesse exercício essas duas vertentes, por assim dizer, né? Individual e a coletiva. E uma alimenta a outra. Não... Tu sabe, só pegando tentando pegar um exemplo de fora, assim... Enfim, os americanos têm o Partido Republicano e o Democrata, e aí tem os independentes, né? Mas lá, diferente daqui, tem praticamente só aqueles dois partidos mesmo, então é uma coisa bem mais ou tu é um ou tu é outro. E aí tem alguns independentes. Assim como a gente falou de repente a gente saber valorizar mais aquela massa silenciosa que está mais ao centro, no sentido assim, ele não tá nem num extremo nem no outro, tá mais pro meio, né? Eu não sei se de repente a gente também achar uma maneira de valorizar mais o indivíduo do que aquela identidade do grupo do indivíduo, porque é como tu falou, se sou só eu posso de repente concordar com algumas coisas que tu tá falando e com algumas coisas que tu tá falando também. Mas se eu tô no grupo, ou eu tô no teu grupo, ou eu tô no outro. Não tem o espaço para tu escutar e conversar é mais, assim, é mais difícil, né? Eu obviamente eu não sei como fazer e tal, não é? Mas só como lógica, assim, se a gente não tirasse um pouco o peso do assim, o cara é de esquerda, o cara é de direita, talvez o cara desses rótulos, né? Eu não sei exatamente como fazer isso, mas para que as pessoas se sintam à vontade mesmo para dizer assim, pior que tem umas coisas que, sei lá, o Lula falou que eu acho sensacional.
Vai, sei lá, o Bolsonaro falou e eu concordo com ele. Tipo, ele tirou as multas dos pardal. Eu não tinha como não concordar. Deixa eu interromper, Fred, só para... Deixa eu tentar colocar de uma maneira mais objetiva também para o Daniel, pegando o teu ponto, tentar objetivar da seguinte maneira, assim, ó. Até que ponto, tu que é um cara que também escreve para um veículo de comunicação, até que ponto, Daniel, o fato de que cada vez mais no Brasil ocorreu uma coisa que já não veio na Inglaterra há muito tempo, que é que os veículos de comunicação têm uma cor, esse é esquerda, esse é direita, até que ponto isso, e os comentaristas dele e tal, até que ponto isso faz o contrário do que o Fred propõe, ou seja, até que ponto isso cristaliza as polarizações, porque daí a pessoa começa a receber aquela informação que tem sempre o viés de quem... Então, o que eu diria é o seguinte, é como se existisse um cenário hoje, eu queria que tu comentasse isso, como também um homem de imprensa, que parece que existe uma fertilização da polarização em função dos veículos de mídia que assumem um lado e aí o cara segue aquilo e ele só reforça aquilo, tá entendendo? Quer dizer, se todo mundo me disser que eu sou bom, eu acabo virando bom. Se todo mundo disser que aquilo é vermelho, de repente aquilo é vermelho, entendeu? Ou azul. Como é que tu vê isso, assim, dentro dessa linha que o Fred perguntou? O bom veículo de imprensa é aquele que sempre quem está no poder acha ruim. Sempre quem está no poder acha ruim. E isso acontece, né? Assim, com bons veículos de imprensa, eles eram totalmente criticados pelo governo que tinha um alinhamento mais à direita anterior, e atualmente são criticados e eram criticados antes como golpistas na época da Dilma, depois como anti-bolsonaristas na época do Bolsonaro, e agora voltam a ser criticados porque notícia é aquilo que alguém não quer que seja publicado. É o papel da imprensa, né? Essa é uma das definições de notícia. A notícia é algo que alguém não quer que seja publicado. Alguém não quer que seja publicado, né? Então, é papel do jornalismo bom incomodar, sempre. E aí quem tá com o microfone na mão vai falar, mas não é bem assim, mas faz parte, né? E o problema não é esse. O problema é a gente entrar numa lógica social que foi fomentada de propósito de minar a credibilidade de veículos independentes, de atores independentes, seja imprensa, cientista, professor, instituto de pesquisa. Se não fala o que eu quero, é desqualificado. É comunista, ou é de direita, ou é isso, ou é aquilo, ou é comprado, ou é vendido, porque não está falando o que eu quero. Que é o que isso sim conversa com o que você estava dizendo, Palmini, que é eu posso escolher o meu canal hoje em dia de comunicação. Então, o veículo que perde o seu selo de independência e credibilidade é como um cientista perder o seu selo. Falar assim, não, este cientista ele quer defender a sua ideia, ele não quer encontrar a verdade. Mas o movimento que está acontecendo é mesmo o contrário de se perder a isenção. Porque não em todos os veículos ou em todas as ocasiões, mas eu estava vendo esses dias um late show daqueles que era do Bill Maher. Que ele é um judeu comediante americano. Ele já tem mais idade, assim, um cara com bastante sucesso e tal. E ele estava falando justamente isso, há, sei lá, 15, 20 anos atrás, quando ele estava em negociação para ser contratado por alguma emissora. Ele era um pré-requisito ele não se manifestar em favor de um lado ou de outro. Isso que os americanos são bem mais assim de se mostrar assim, as redes são assim. Mas hoje, e aí ele ficou comentando quando ele recebeu o contrato para fazer esse último show que ele estava fazendo, foi uma exigência ele se posicionar politicamente e ele deixar claro que a posição dele era aquele lado. Ele é democrata bem liberal, então ele mesmo estava colocando de uma forma assim, antes eu não podia me manifestar. Agora eu não vou ser contratado se eu não me manifestar. E eu acho que isso realmente tem acontecido mais. Eu acho que até as coisas são um pouco diferentes fora, e aqui a gente tem um veículo que é meio mais dominante, assim. Eu acho que ele tem talvez um pouco mais de peso, assim, nessa discussão. Mas Fred, eu não acho que se manifestar seja o problema. O problema é você, ao se manifestar, perder a sua capacidade crítica.
Então você pode ser de direita e criticar um governo de direita, você pode ser de esquerda e criticar um governo de esquerda. O problema é, ao se assumir de esquerda, de direita, preto, branco, cima, baixo, claro, escuro, frio ou quente, você perder a capacidade crítica sobre aquele lado. E isso nem o cientista, nem a imprensa, nem o professor pode perder. E eu acho que é isso que a gente tem que buscar. Se você assina um jornal ou ouve uma rádio que não pode criticar um lado, mude de emissora. Porque a gente sempre tem que perguntar, e se quem discorda de mim está errado? Isso que tu falasse é fundamental. Quer dizer, e se quem discorda de mim está certo? Mas olha aqui, ó, porque assim, o que está acontecendo hoje? Está acontecendo que conforme o lado que a pessoa assume, ela automaticamente inviabiliza ou desconfia ou desacredita de veículos de imprensa que não são aqueles específicos. Então, na verdade, uma notícia de um site ou de um jornal que a pessoa acha que é do outro lado, ela não considera aquela evidência. Sim. Aquilo ali é como se não existisse. Aquilo ali é como se fosse mentira. É o tempo todo assim. Então, está o tempo todo imaginando assim, é quase um sistema paranoide. Está imaginando fake news que vem do outro lado, entende? Tu nunca pode imaginar que aquilo ali pode ser uma coisa real. Mas, como isso aí está cada vez mais solidificado, isso aí está fazendo que se cristalize, se ingesse cada vez mais o padrão de opinião e de linha editorial dos veículos. Eles já sabem que vão ser criticados e tal. Então é como se nós estivéssemos à espera de uma detente geral para que todo mundo baixasse um pouco o tom, e ao baixar o tom eu posso, de repente, valorizar uma coisa que vem ali, ou valorizar ali, e especialmente começar a valorizar o fato de que jornalistas desse site, daquele jornal, demonstram essa independência, ou seja, demonstram uma capacidade de analisar o fato, não dentro de uma sempre igual linha editorial, mas valorizando a sua verdadeira opinião sobre aquilo que está acontecendo. Então, acho que esse é o grande desafio da imprensa livre hoje no Brasil, na minha opinião. Exato. Você vê que nunca foi tão importante. Exatamente. O jornalismo profissional, a ciência profissional, a docência Porque profissional. hoje todo mundo pode ser comunicador, né? Basta abrir um canal no YouTube, pronto, já começou. E aí a gente, não vou dizer uma palavra tão forte, mas eu acho que perde a legitimação, né? Da informação, da apuração do dado que está sendo passado, enfim, que é o papel da imprensa, da mídia como um todo. Eu te digo o seguinte, assim, quando a gente vai parar para pensar, né? Como é que era a disseminação da informação há 20 anos atrás? Era através da imprensa, ponto, certo? Hoje a disseminação da informação é pelo Twitter, é pelo Instagram, ou seja, WhatsApp. Cada um pode disseminar a sua informação, entendeu? Você pode criar uma informação. Então a gente está num momento em que assim, é muito mais complexo esse cenário como um todo, né? E o que a gente observa nas pessoas é assim, até ser radical é quase que para usar o termo que a gente estava discutindo antes, é quase que um heurística, é quase que um atalho cognitivo, eu não preciso pensar muito, eu consigo me esquivar dessa complexidade se eu nem pensar, eu já fico por esse lado aqui, o que vem de lá não vale, o que está aqui vale, é o que está, entendeu? Ou seja, como está tão mais complexo, tem que poder analisar o Twitter o Joe Biden, bota um Twitter, tu leu o que o presidente dos Estados Unidos pensou e acordou e colocou ali. Assim, isso aí era uma coisa impensada há 20 anos atrás. Concorda, Daniel? Não, e essa foi uma tendência que o Alvin Toffler, um futurista, já falava nos anos 90, ali nos 80, anos 90, dizendo o mundo ficando mais complexo, vai ficando mais difícil, e por ficar mais difícil as pessoas vão mais para os polos, porque Exatamente. no polo é fácil. É fácil. No polo eu já sei quem tá certo, já sei quem tá errado. E também tem aquela coisa, toda vez que a gente tem uma coisa muito reprimida, como se fosse o backlash seria tipo liberar tudo, até que tu chega num momento que vai chegando, vai se aprumando. Eu sou Talvez a gente esteja num momento desse backlash e daqui a pouco a gente consegue... Eu acho que a gente chega lá. Voltar para uma coisa mais centrada. Gente, muito obrigado por hoje. Foi legal o papo. Maravilha. Lari, deixa os nossos últimos recados aí, por gentileza. Bom, vamos lá. Você que ainda não nos segue no Instagram, siga @ccmgroupbr para saber qual é o próximo episódio do CCM Conecta e ficar também por dentro de todos os eventos que a gente organiza. E além disso, siga @MyBrainTV, a nossa plataforma de
streaming em conteúdo de neurociência, só conteúdo top. Temos lá André Palmini, temos Daniel de Barros. Então só quem é assinante vai conseguir conferir. E os conteúdos do CCM Conecta você acompanha no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e também no nosso canal do YouTube. A gente fica por aqui e até a próxima.